Salve rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é o Igor do canal Flowpado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para não perder nenhuma notificação, curta o vídeo, compartilhe. Lembrando que o link do episódio completo vai estar aqui na descrição. Pessoal, trazendo para vocês aqui alguns dos melhores momentos do papo com Dorival Júnior, lá no Flow Esporte Clube. Nós temos um produto vendável nas mãos. Nós mesmos denegrimos o produto. Nós queimamos o nosso produto. Por que isso? Aqui dá mais clique tu falar mal de alguém. Não né? existe um interesse. É aí que tá. Não existe um interesse coletivo no Brasil de fazer o futebol ser melhor. Exato. O que existe é a mídia querendo atenção para ganhar dinheiro. Isso foi sempre assim, né? Só muda o jeito. A CBF querendo enriquecer, se tornar mais gigante, que já é. E cada clube pensa em si. Exato. É mais ou menos isso. Cada um puxando para o seu lado. Por que o futebol português começou a mudar muito? Porque se reuniram treinadores, representantes de atletas, imprensa de um modo geral, dirigentes. Eles valorizam o que é deles. Nós não sabemos fazer isso. Uhum. Eu citei a história da Marília Mendonça. Até outro dia era a rainha da sofrência. Uma menina que tinha uma capacidade absurda de criação. Uma menina que estava... Se tivesse na Europa, era comparada à Adele. Uhum. Potencial de voz, um canhão a voz dela. Fazendo músicas e músicas. Muitas com um ótimo nível, outras dentro de um mercado necessário. Aí cada um coloca da forma como queira. Mas assim, nunca teve a valorização que merecesse. Viva. Nunca teve essa valorização. Nunca teve o reconhecimento. Não é a valorização, o reconhecimento que ela merecia. E assim, o futebol brasileiro, ele mesmo se desgasta. Ele mesmo se bate, ele mesmo se mata. O futebol brasileiro, ele depõe contra ele próprio. Quem? Os segmentos que estão em torno do futebol. Nós treinadores, nós jogadores, nós gestores, nós mídia de um modo geral, nós, enfim, torcedores. A gente sufoca os clubes. Tem clube pagando 5 treinadores em um ano. O próprio torcedor sufoca o clube. Volto a falar, enquanto nós não colocarmos metas, enquanto nossos clubes não tiverem um dono, por que ninguém muda o treinador do Bragantino? Por que ninguém muda, se quiser, o treinador da Ferroviária de Araraquara? Porque tem um dono. O Bragantino tem um dono. Quer mudar? Quem quer mudar? A torcida? Manda a torcida pagar a multa rescisória. A imprensa? Manda pagar a multa rescisória. Por merecimento ele tem que sair, aí é diferente. Bom, o delegado de Jaqueta mandou: salve Dorival, queria saber a sua opinião em relação aos comentários que o René Simões fez sobre o Neymar na época que você era técnico e responsável pela formação dele no Santos. Tomaria alguma atitude diferente hoje com o menino Ney? Olha, eu acho que a atitude que eu tomei, para mim era importante que ela fosse celebrada, confirmada, enfim. Eu via que era uma punição técnica que eu daria para ele. Eu tentei mostrar para o Neymar, e como eu mostraria para qualquer outro atleta, e não especificamente para ele, que a entidade ela é mais importante do que qualquer um de nós que estamos, independente do valor que nós tenhamos no momento para a nossa equipe. A colocação do René, é difícil a gente falar alguma coisa assim. Eu não tenho esse perfil de comentar em cima de uma... Foi um sentimento que ele teve. Não, a palavra talvez tenha sido um pouco carregada, mas eu entendi o que ele quis mostrar. Porém, o Neymar nunca foi assim. Isso é um fato importante. Ele nunca foi de discutir, ele estava passando por um processo de amadurecimento. Isso daí aconteceria com um jogador de 25, 26 anos, se não tivesse um preparo, assim como um garoto. E ele era um garoto naquela ocasião.
Agora, disciplinarmente, eu não faria diferente daquilo que eu fiz, mesmo que isso custasse o meu trabalho como custou. É como você falou, tem que ter suas convicções, né? Se não tiver, você não tem mais nada. Né? E a disciplina, ela tem que prevalecer em qualquer circunstância, em qualquer situação, Depende em do qualquer jogador, ambiente. né? Mas o resto do grupo como é que fica, tem tudo isso aí. Né? Em qualquer ambiente, a disciplina, para mim, é uma das palavras e das ações que ela tem que conviver em harmonia, e ela vale para qualquer um de nós. Eu lembro na Copa de 2010, né? Que todo mundo pedia pro Neymar e o Ganso serem convocados, né? E o Dunga não quis levar nenhum dos dois, o Ganso ficou na pré-lista, né? Se alguém fosse cortado, ele entrava, né? E eu lembro que quando o Ganso apareceu, né? É uma característica que a gente tá tão... Na época, né? Ele teve muitas lesões, aí teve muitas situações na carreira dele, mas naquela época lá eu vi ele jogando tipo o Riquelme, assim, sabe? Meio que o estilo de jogo dele, né? E era uma época eu achava, cara, na época com o Neymar ali, né? Eu achava que, cara, talvez ele fosse ser maior até que o Neymar, né? Mas foi uma... Como lesões fazem, né? Prejudicam a carreira do jogador, né? O Paulo teve uma série de lesões que foram altamente prejudiciais. Paulo era cerebral, né? Era todo cérebro, ele cerebral. exato. E o Neymar era genial. Os dois ali juntaram uma coisa absurda. Um completava o outro. O Paulo, naquele momento, talvez o maior momento que ele teve, ele encontrava passes que ninguém conseguia enxergar. Às vezes tinha 3, 4 jogadores parados na frente dele e ele conseguia pifar um companheiro jogando uma bola entre as pernas de um adversário. Então isso fazia uma diferença muito grande. E isso acontecia em treinamentos, em jogos, enfim. Era uma coisa absurda. O que esses meninos faziam era muito diferente da grande maioria. Faz muito tempo que a gente não tem um time assim com só os garotos fazer, né, um absurdo, né? Que faz tempão já, né? Já tem um bom tempo, né? E era um time assim, é um time que ensinou o Brasil a dançar. Pois é. É interessante, porque até estava conversando lá fora, né? Antes do TikTok, eles já estavam dançando, né? Exatamente. E bem antes até. Mas você parava o ônibus assim no aeroporto, num centro de treinamento, aparecia gente de todo lado. Definiu bem até como... Alexandre definiu muito bem como a bitomania, e parecia uma bitomania. O Santos viajava com 10, 12, às vezes 15 seguranças. Geralmente a gente viaja com 2, 3, olha lá, quando muito. E era necessário aquilo. Eu fico feliz com uma coisa, assim, dentro do meu trabalho. Eu sempre dei muita atenção às categorias de base, todos os clubes que eu passei. Porque eu nunca tive um cheque em branco para contratar. Nunca. Nunca tive. No Brasil é difícil, né? Muito difícil. Nunca tive a liberdade de contratação, de trazer aquele jogador que eu gostaria, que eu queria. Por exemplo, eu fui atrás do Bruno Henrique quando ele estava no Goiás e ele foi vendido. Só consegui trazê-lo quando ele estava na Alemanha para o Santos. É um exemplo, né? Que você às vezes não consegue competir em igualdade, você tem que... ser criativo, né? Ser criativo, tá atento ao mercado. E eu sempre valorizei muito as categorias de base. E participei ou do processo de formação ou da finalização da formação, porque quem forma são os treinadores da base, não somos nós, treinadores do profissional. Quem forma, na realidade, são os trabalhos da base, aqueles que não aparecem, que não têm os holofotes em cima. Esses sim são os verdadeiros formadores, nós não. Nós damos a oportunidade. E o meu trabalho sempre foi pautado em cima disso. A última seleção da última Copa, nós tínhamos 14 jogadores que nós iniciamos de alguma maneira ou estivemos no meio desse processo todo. E eu fico muito feliz com tudo isso. O ano retrasado, quando o Coutinho, né, foi para o Barcelona, se não me falha a memória, e o Neymar para o PSG, foram os 2 jogadores mais caros do futebol mundial. E trabalhamos com os 2 com 16 para 17 cada um. Depois um terceiro jogador foi vendido. Não. Do São Paulo, que foi pro... O Antony? Não, o lateral. Brenner? O zagueiro. O Brenner? Não. Meu Deus. Do São Paulo? Que foi pro Porto e agora foi pro... o Militão. O Éder Militão, que nós também colocamos ali
numa outra função. Então, 3 jogadores vendidos assim, de repente, no futebol mundial, com valores expressivos, né? Então, eu fico muito feliz de ter participado desse momento desses garotos, porque eu acho que é um tipo de retorno para o profissional que foge muito aquele sentido de reconhecimento, ou material, ou mesmo por parte assim, da mídia, de um modo geral. Essa satisfação de você lançar um garoto e, de repente, ver o resultado ali na frente, como agora, por último, o Lucas Veríssimo. Ele estava para ser liberado do Santos. Ele não tinha conseguido, nesse processo de crescimento dele, de formação, ter tido uma oportunidade no time de cima. E eu estava vendo um dia um treinamento da base, e ele já passando para o Sub-23, porque não havia conseguido. E eu vi ele treinando. Era a 3ª vez que eu estava vendo ele treinando e me chamou muita atenção. Então, o que você viu nele? A postura dele. E, de repente, naquela semana aconteceu um problema com o David Braz. E aí, vamos contratar. Eu falei, não precisa contratar, nós vamos dar uma olhada nesse menino primeiro. E ele fez um campeonato paulista fantástico. Foi uma das revelações daquele campeonato de 2016. Cara, isso é uma loucura, né? Que você como treinador, né? Você está na posição de que, no caso do Lucas Veríssimo, você, no caso, esse específico, tipo, você mudou a vida do moleque para sempre com aquilo ali. Né? Você deu uma chance para ele, que provavelmente ele não teria se você não tivesse olhado ali e tal. Deve ser um sentimento muito foda, né? Não, assim. Nesse sentido, sim. Internamente, isso aí preenche demais. Por outro lado, se ele não tivesse preparado, ele talvez pudesse ter tido a oportunidade com o Dorival, logo em seguida com outro, e de repente não tivesse em condições de poder se manter. E eu via a diferença que estava existindo no Flamengo. Flamengo de 2012, 13, Flamengo para 2018. Qual foi a principal diferença que tu viu? Estrutura. Estrutura física do clube, totalmente diferente. Aliás, absurdamente diferente. Interessante. O que foi feito pela diretoria do presidente Bandeira e agora complementando, né, pela do Landim, fez com que o Flamengo, na minha opinião, pudesse estar preparado para se tornar um dos maiores clubes do mundo. Quando tu chegou lá em 18, tu ficou pouquinho tempo. 3 meses. Mas isso estava combinado? Sim. Tá. Porque haveria uma nova eleição no final do ano. Entendi. Não, porque eu achei que tu tivesse sido sacaneado. Não fui. Eu fui sabendo da situação, conhecendo e tendo a possibilidade de poder permanecer desde que mantivesse a diretoria. Conversei por 2 vezes com o Braz, Marcos Braz, mas não houve uma possibilidade. Então esses 3 meses aí, tu sabia que ia ficar 3 meses? Sim, sabia. Entendi. Aí não fui enganado. Tá. Mas isso é uma constante no futebol brasileiro ou de vez em quando tu é sacaneado? O treinador, de um modo geral? O treinador de modo geral. Nós vivemos numa eterna corda bamba. Não adianta, você vive pelo resultado da quarta ou do domingo. Você pode ter uma ótima campanha. Primeiro, o treinador no futebol brasileiro, ele é refém dos resultados que ele alcança. Uhum. Eu vou te dar um exemplo assim. Você pode levar uma equipe média que no início do campeonato tenha tido uma perspectiva. O que nós queremos no campeonato? Não cair. E, de repente, você consegue levar essa equipe média a uma 6ª, 7ª colocação. Quando você cai para a 11ª ou 2ª colocação, o seu trabalho já não passa a ser visto de bom grado, porque você estava na 6ª, na 7ª, na 5ª, e de repente você caiu. Então você se vê refém de uma condição que você conseguiu alcançar com a sua equipe numa competição onde essa mesma equipe não era concorrente em momento nenhum a uma das vagas da 10ª colocação para frente. Mas aí você começa a ser cobrado por isso. Exatamente. Cobrado não. Você perde o emprego por isso. Mas quando você, como técnico, vai te contratar, sempre tem essa conversa de qual o objetivo desse time? Sempre rola isso? Ou olha, às vezes nunca rola isso. Não tem? Nunca rola porque tanto o treinador da primeira equipe, vamos falar o América,
porque começa com a letra A, lógico. Até o treinador da última equipe, não vou agora ter... Mas as 20 equipes do Campeonato Brasileiro têm na cabeça que podem ser a equipe campeã do campeonato. Mas isso é muita loucura, né? É uma loucura, mas é o que todo mundo pensa. A nossa equipe tem história para ser campeã. A nossa equipe tem... E nós precisamos chegar, porque a nossa torcida... todo mundo sabe disso. Ninguém mais do que o treinador quer ganhar campeonato. Agora, futebol você não queima etapas. Futebol você tem a montagem, processo de montagem, processo de correção, para que você atinja objetivos na sequência. Em uma determinada equipe pode levar 1 ano, em outras levam 3. Você fala assim, mas depende do tamanho da equipe, da organização da equipe. O Liverpool levou 4. 4 anos. E quem foi o treinador nesse processo? É o Klopp. Foi mantido? Foi. Algum treinador no Brasil seria mantido 4 anos numa grande equipe se não tivesse conquistado nenhuma competição em 4 meses? Pois é. 4 meses. Perde o campeonato regional. Ninguém dá importância, né? Não, o campeonato regional é só para montar a equipe. Não vai nessa. Menos pro treinador, né? Pro treinador não menos pro treinador. Eu, nos 10 primeiros anos da minha carreira, eu joguei todas as finais de competição regionais. Foi o que me deu sustentação para que eu pudesse me manter nos trabalhos seguintes. Então, todos os trabalhos que eu consegui em 4, final do Campeonato Catarinense, ganhamos. Em 5, final do Campeonato Cearense, ganhamos. Em 6, Pernambucano, ganhamos. Em 7, perdi o campeonato para o Santos, jogando pelo São Caetano, aos 38 do segundo tempo. Em 8, ganhamos o Campeonato Paranaense com Curitiba. Em 9, o Vasco só não foi às finais do Campeonato Carioca porque inscreveu um jogador irregular. E fomos ao Campeonato Brasileiro. Em 10, o Santos. Em 11, perdemos com o Atlético Mineiro pro Cruzeiro aos 38 do segundo tempo. Em 12, Campeonato Gaúcho. Em 13 eu não trabalhei com o clube, em 14 não trabalhei nos campeonatos regionais. Em 15 não trabalhei, voltei a trabalhar em 16, fui campeão com o Santos. E em 17 fui desclassificado pela Ponte nos pênaltis nas quartas ou semifinais, quartas e finais, acho. Então, assim, o que me deu sustentação em todos os meus trabalhos foi a montagem do time dentro do campeonato regional e a conquista de uma vaga às finais das competições. Cara, você já tem uma carreira como técnico de muitos anos, você foi jogador também e tal. E assim, desde que você jogava, até quando você parou, virou técnico e até agora, o futebol sofreu muitas mudanças, assim, absurdas, né? Parece Total. outro jogo. Não só no campo, né, mas em tudo que gira em volta. Como que você fez durante todos esses anos, assim, para ir se adaptando e se modernizando? Porque o técnico você passa gerações, o jogador Sim. tem ali 15 anos de carreira, né, e acabou. O técnico não, ele passa gerações e vai vendo tudo isso mudar e tal. Como que você mantém isso? Eu falo isso sempre, né, que o jogador ele se preocupa consigo e depois com o seu grupo de trabalho, mas principalmente com o seu momento, com a sua situação. Então ele tem uma preocupação única e num segundo plano, num segundo momento, aí sim com a sua equipe. O treinador ao contrário, ele se preocupa com tudo que esteja à sua volta, menos consigo mesmo. É um pouco diferente. Quando você está num processo de formação, o atleta num processo de formação, você precisa de toda informação possível e necessária para que você possa formatar a tua personalidade como atleta. E dentro disso, você vai alterando alguns comportamentos ao longo da tua carreira. Comportamentos individuais e coletivos. Coletivos, por exemplo, eu vim de um momento em que nós jogávamos, né, com um volante e 2 meias de armação, ou seja, um triângulo, né? E 3 atacantes? E 3 atacantes. De repente, principalmente depois da Copa do Mundo de 82, né, onde nós tínhamos uma seleção fantástica e não conquistamos aquela Copa,
Nós passamos a valorizar muito mais o resultado do que o espetáculo, muito mais o resultado do que a beleza de uma partida bem jogada. Nós invertemos esse triângulo, nós passamos a jogar e se caracterizou muito mais nesses anos, com 2 volantes e apenas um homem de armação. A partir daí nós começamos a procurar mais um armador dentro do campo. E aí começamos a ver que os homens de fora, ou seja, os 2 atacantes de lado, não tinham necessidade apenas de estarem ao lado do campo. Isso o Zagallo já fazia, ele como jogador já fazia na Copa do Mundo se não me falha a memória, de 58, 62, como atleta. E passamos a necessidade de mais um homem para poder criar, para poder organizar esse homem que viesse de fora para dentro de repente, que seria esse chamado ponta. Então essas pequenas alterações que foram se confirmando ao longo de todo esse processo que eu tive, eu iniciei em 82, logo depois da Copa do Mundo, foi meu primeiro jogo pela Ferroviária de Araraquara, e finalizei minha carreira quando íamos abrir o ano de 2000. Então foram 18 anos, né, passando por equipes pequenas num primeiro momento, médias e depois grandes do futebol brasileiro, voltando no final de carreira a equipes menores. Isso aí me deu assim uma boa noção de tudo que estava acontecendo. Eu também, como atleta, eu tive que tentar me enquadrar em tudo aquilo que eu via como mudança. O futebol passou a ser muito mais competitivo. Eu era um jogador mais técnico, não tinha tanta velocidade, não tinha tanta mobilidade de movimentação. Eu tinha que usar aquilo que eu possuía, a qualidade do meu passe, tentar errar o mínimo possível, ter um posicionamento em campo que facilitasse, né, a leitura de um jogo, o momento de uma jogada. Por quê? Porque na ocasião, sendo apenas um volante, isso me deu uma boa sustentação. Depois, com a vinda de um segundo volante, eu passei a ser esse volante que saía um pouco mais para jogar. Que hoje, no caso, é o segundo volante, né? O segundo volante, né? Que hoje eu já nem coloco mais como volante, porque se antes nós tínhamos, né, a era do especialista, hoje, para mim, nós estamos na era do multi-especialista, né? Por exemplo, o Xavi era um segundo volante, sabe? Mas exatamente. Xavi... Mas era um segundo volante que, além de armar, além de pifar os seus companheiros, né, pela inteligência que possuía, ainda chegava dentro da área para poder definir. Hoje, para mim, esse meia, ou esses meias, têm essa função. Então, eles são muito mais participativos e com uma obrigatoriedade maior de chegar dentro da área adversária do que especificamente o 10 daquela época. Lá atrás tinha... Na ocasião, o 10 ele jogava um pouco mais próximo, teoricamente, do volante do que o 8. O 8 já era aquele homem que entrava dentro da área, aquele homem que se apresentava como um segundo ou um quarto atacante, como queiram, né? Segundo atacante, porque ele se aproximava muito do número 9, né? Do centroavante. Então é muito interessante essas mudanças que foram acontecendo. E aí você me pergunta, qual a grande mudança que nós tivemos, assim, a mudança essencial no futebol? Eu acho que a mudança de velocidade foi a principal. Em termos táticos, para mim foi a seleção da Holanda de 74. Aquela seleção foi fantástica, uma seleção que jogava um futebol completamente diferente, porque não se guarneciam posições, se ocupavam espaços. Até hoje, ninguém joga naquela seleção, né? Mas tentam, Nunca né? aconteceu. Nunca aconteceu. Você sabe por quê? Posição. Talvez o futebol mundial tenha tido 2 pecados. Primeiro, a seleção brasileira de 82 não ter sido campeã mundial e a seleção de 74 e 8 da Holanda também não ter ganho um campeonato mundial. O futebol mudaria, mas mudaria para aquele romantismo que existia. Romantismo com praticidade, romantismo com dinâmica. Para mim, aquilo talvez tenha sido a grande mudança que o futebol mundial presenciou e não oportunizaram essa condição, porque não houve a conquista de uma competição de importância. Senão aquele futebol ficaria ainda mais marcado, talvez criaria, a partir daquele, nós criaríamos uma nova concepção do que seria jogar futebol. Então é isso, pessoal. Se quiser continuar vendo esse papo, é só ir lá no Flow Esporte Clube. O link vai estar aí na descrição.
Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!